E este episódio do AgroResenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você que vive do agro sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas. E o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece. É funcionalidade que não acaba mais. Mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível. Especificamente falando em vendas, a gente tem uma mentalidade errada de só pensar em vendas de produtos e quem é vendedor. E não é verdade, todo mundo tem que vender alguma coisa. Então eu acho que vendas é muito mais uma habilidade de comunicação, né? Porque você tem que vender uma ideia até dentro da sua casa, né? E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil, com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br. O link está aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana tô aqui com Marina Danese. Eu nem sei chamar você de Marina, viu, Marina? Chama você só de Uruca, cara. Aqui nós podemos, tá? Lá no Instagram da UFLA, lá talvez não, mas aqui nós pode. A Marina, mais conhecida como Uruca, é nossa querida professora de nutrição de ruminantes na UFLA. A Marina é engenheira agrônoma pela Exalc, possui mestrado em ciência animal também pela Exalc, doutorado pela Universidade de Wisconsin-Madison nos United States of America. Marina, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vinda ao AgroResenha Podcast. Esse episódio aqui tá sendo, como eu vou dizer, planejado há muitos anos, hein, cara? Agora vai dar certo. Obrigada, Paulo. Ô, Prudence. Muito feliz de estar aqui, finalmente. Aqui pode. Legal, cara. Vamos bater um papo, né? Um pouco dessa sua carreira, o que você tá fazendo aí. E pra você que tá aí do outro lado ouvindo, já sabe, aqui na AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet.
Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com a dona Marina, mãe de 3. E pra gente começar essa resenha aqui, Uruca, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Bom, o mais importante você já falou, né? Que eu sou mãe de 3. Mas é isso aí. Estamos no mesmo time, né? Eu sou pai de 3, você é mãe de 3. Time dos malucos. Mas eu acho que essa parte relacionada à minha carreira, esse meu contato com o campo começou na minha infância, né? Meu avô tinha uma fazenda em Taubaté, ali no Vale do Paraíba, e a gente ia muito pra lá, todas as férias, muitas vezes finais de semana, assim, ao longo do ano. E o meu padrinho, que tocava a fazenda, é engenheiro agrônomo. Então ele que me abriu essa porta, né? Porque eu sou de Campinas e lá no colégio o pessoal nem fala dessa profissão muito, né? Então o meu padrinho abriu essa porta e aí eu fiquei interessada e ele falou que a gente podia trabalhar com animal mesmo na agronomia e eu fui fazer agronomia lá na Exalc. E lá tinha um departamento forte, né? De zootecnia, como você sabe. E aí, desde que eu entrei lá na Exalc, eu já procurei me concentrar ali na área de produção animal, na zootecnia. Fiz estágios com pesquisa e com plantas forrageiras, gado de corte. E numas férias fiz estágio no Instituto de Zootecnia de Pinda, que tinha um sistema de produção de leite, que foi o primeiro contato que eu tive com leite, porque meu avô tinha uma fazenda de gado de corte. E eu gostei muito. Depois disso eu entrei no CPZ e lá eu fiquei mais em contato, porque lá tem um sistema de produção de leite, fiz estágio em fazendas com outros CPZistas e no fim do curso fui para Nova Zelândia ficar lá os 5 meses finais e lá eu trabalhava numa fazenda de leite. E aí quando eu me formei, eu fui trabalhar na AgriPoint, que hoje é o Milk Point Ventures, fiquei lá por 2 anos e depois eu resolvi voltar para o mestrado e voltei para a própria Exalc, né? Lá, o Milk Point também era em Piracicaba, então eu nunca saí de lá. E aí eu fiz mestrado com o professor Flávio Portela até 2010, né? E fui para os Estados Unidos. Fiquei um ano lá, assim, como estagiária, antes de fato entrar para o doutorado. E aí em 2015 eu acabei o doutorado e passei no concurso aqui. Então eu voltei pro doutorado direto aqui para a UFLA, que é onde eu tô agora. Isso é um resumão. Sim. Ô Uruca, na época que você foi fazer o mestrado, cara, não dava para você tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Ou foi assim, não, melhor eu me dedicar 100% mesmo ao mestrado do que ficar lá no Milk Point também, sabe? Não existia essa possibilidade, cara? Nunca nem me passou pela cabeça isso, sabe? Eu acho que não. Hoje eu, como orientadora, eu não gosto, assim, do aluno, porque a gente às vezes tende a pensar muito no mestrado, assim, numa pós-graduação, como, tipo, meio período ou uma continuação dos estudos, e não é assim que eu penso sobre isso, né? Eu penso assim, você já é um pesquisador júnior ainda, mas tem bastante aula e principalmente quem faz experimento com animais é bem intenso, sabe? O experimento é demorado, é no campo e você fica no laboratório um tempão. Hoje existem programas de mestrado profissional, que aí você concilia com o seu trabalho. Mas o trabalho que eu tinha no Milk Point era muito diferente, né, disso. Então, eu nunca nem pensei, pra ser sincera, pra ver isso, em conciliar, porque de fato era o que eu queria fazer. Sempre fui muito assim... Caxias. Fiel a uma coisa. Então, assim, quando eu entrei no CPZ... Hoje eu vejo, às vezes, os alunos em vários grupos de estudo. Foco, né? Não, quando eu entrei no CPZ, era o CPZ, a Atlética, a República. Então, não sei. É uma coisa de pertencimento, de time. Eu acho que eu queria estar inteira no mestrado. Entendi. E você comentou comigo até antes de começar a gravar que o lance ali do mestrado também veio não só da vontade de fazer, mas o seu contato com o conteúdo, né, que você tinha também lá no Milk Point. Isso também estimulou de certa maneira, né? Porque eu não sei se você já tinha esse viés acadêmico antes ou isso foi uma coisa que foi desenvolvida? Não, eu não tinha, tanto que eu não fiz nenhuma iniciação científica no mestrado. Na graduação. Também não. A gente ficava no CPZ. Só estágio. Uma ideia muito de virar consultor, né? Que eu acho que é uma grande parte dos CPZistas hoje faz isso,
né? Na AgriPoint eu tive a oportunidade de iniciar eles me contrataram para iniciar um projeto novo lá, que era o Farm Point, que era um site, nem tinha nome ainda, né? Criar o nome foi parte do trabalho, bovinos e caprinos. Então foi legal porque não tinha nada a ver com o que eu vinha fazendo, né? Eu só especializei em leite, em um pouquinho de bovino de corte, mas meu foco maior sempre foi leite. Aí foi uma oportunidade muito legal, porque eu não tinha experiência, eu não tinha conhecimento da cadeia, me permitiu aprender a mapear algo, entender como uma coisa funciona, e também eu acho que me ensinou na prática que a gente não precisa estar 100% pronto para fazer as coisas, né? A gente tendo atitude, a gente vai, você tem algumas habilidades para conseguir iniciar um projeto, o resto vai aparecendo no caminho, né? Se você estiver sabendo onde olhar. Foi legal por isso. E aí, para construir esse site, né, os sites lá do Milk Point Ventures são sites de conteúdo e notícia. Eu tive que mapear as pessoas da cadeia que falavam sobre nutrição, reprodução, mercado. E eu dava uma editada no conteúdo, eu escrevia algumas coisas também. Então, eu tive contato muito com essa questão de conteúdo. E eu sempre gostei da comunicação, mas eu via que eu sempre... depois eu entrei num projeto de palestras online também. E esse projeto aí abria para bovinos, e aí eu comecei a chamar as pessoas e aí fui reconectando com o técnico, com a parte de conteúdo de bovinos, e fiquei com vontade de voltar para me especializar mais, aprender mais, mas ainda sem a ideia de virar uma pesquisadora ou professora, eu acho, naquela época. Muito mais na ideia de aprofundar meu conhecimento em nutrição de ruminantes. Legal. É engraçado isso, né? Porque assim, nós estamos falando de 2009, 2008, 2007, né? 7. Cara, 2007, a internet, né? Assim, eu paro pra pensar, né? A gente parar pra analisar hoje, nós estamos falando de 18 anos atrás, é isso? Cara, 18 anos atrás, a internet, tava meio que começando. Eu lembro que quando eu fui pro CPEA, logo depois do CPZ, o Milk Point já existia, então a gente meio que também utilizava o Milk Point para algumas questões, né? Mas como era um negócio inovador pra época, né? Eu sempre falo que é aquelas coisas que surgem antes do tempo, sabe? Não, o Milk Point, sem dúvida, ele é de 2000. E agora que você falou isso, assim, foi muito legal, porque eu acho... Hoje eu tendo a fazer coisas muito diferentes, a pensar um pouco fora da caixa, e talvez eu tenha sido muito influenciada pelo Marcelo, que é o Maguê, e o Ribamar, que era do Beef Point, que eles eram sócios na época. E o Ribamar me influenciou muito depois pelo Agrotalento também, que eu fiz o programa dele, mas eles são pessoas muito visionárias, muito. Então, assim, esse contato com eles, com certeza, abriu meu repertório, assim, de como pensar sobre as coisas. Não tem dúvida. Imagina, você estruturar uma cadeia que não existia dentro do site, né? Quer dizer, você, na época, se não estiver enganado, era recém-formado, alguma coisa nesse sentido, foi direto da formatura. A gente formou direto, né? 20 de janeiro e 31 eu comecei. Foi tudo direto. Então, quer dizer, sim, você aprendeu no front, né? Isso que é legal. E a importância de você ter pessoas do seu lado que estimulam você a fazer isso, né? Porque eles poderiam muito bem dizer assim, porra, eu que sei fazer esse negócio, eu que vou fazer. Mas não, vamos colocar a Marina lá, que de repente ela dá conta, né? Não, isso é muito legal, porque isso é um assunto que tem voltado nas aulas e nas conversas aqui na universidade, porque a gente o aluno mesmo tende a pensar que ele só está pronto quando ele forma. Ele só pode gerar um valor ou causar um impacto no mundo quando ele formar, ele tem que estar pronto. Por isso que eu fosse dessa forma, né? Eu falo isso para ele, se você esperar você estar 100% pronto, vai ser tarde demais. A gente não precisa estar pronto, a gente precisa entender como começa um negócio. E eu acho que essa questão de mapear algo, entender quem são os players, entender quais são as regras do jogo é importante. Mas aprender, você vai aprender fazendo, né? A parte. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa visão. A gente já pode começar a gerar impacto. A gente já é profissional no dia que a gente entra na faculdade, né? A gente já é um agrônomo júnior, um zootecnista em treinamento. Então, isso é muito legal. É isso aí. Legal, cara. E eu queria só pegar uma última questãozinha nessa sua experiência profissional ali, né, antes do mestrado e tal, que você falou uma coisa que vira e mexe aparece por aqui, sabe? Que é essa questão de,
poxa, eu não sabia muito bem lidar com o universo comercial, lembro que você teve que começar a comercializar, né, algumas questões ali, e a gente não tem mesmo, né, a gente não tem, assim, talvez nem um direcionamento, né, cara? E quando você sai pro mercado, a grande parte das boas oportunidades para um recém-formado é trabalhar com vendas, né? E a gente tem muito, talvez nada relacionado a isso ao longo do caminho ali dentro da universidade, né? Hoje você é professora, né? Você tá do lado de lá e tem um monte de aluno aí, inclusive vários alunos legais que eu conheci lá na AgriShow esse ano. O que você faria de diferente naquela época, se é que tem como você voltar na memória aí, né? E como que você orienta, cara? Porque assim, uma coisa é dentro da sala de aula, né? Mas eu sei que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente, mas você coordena uma pá de alunos aí também. Como que você orienta essa turma também, cara? Especificamente falando em vendas, a gente tem uma mentalidade errada de só pensar em vendas de produtos e quem é vendedor. E não é verdade, todo mundo tem que vender alguma coisa, então eu acho que vendas é muito mais uma habilidade de comunicação, né? Porque você tem que vender uma ideia até dentro da sua casa, né? Pro seu marido, pra sua esposa, convencer aí lá naquelas férias que é só pra você fazer uma corrida, mas você acha um jeitinho de encaixar alguma coisa legal pra família. Conheço muito bem. Exato, a gente precisa fazer venda de projeto, por exemplo. Então, eu acho que uma grande parte é essa forma de pensar, esse modelo mental de que vendas é aquela pessoa chata que fica pentelhando para vender produtos. Sabe quando você vai na loja, a pessoa fica em cima de você? Sendo que uma das coisas que eu aprendi depois é que é muito mais sobre ouvir, é muito mais sobre entender a necessidade da pessoa e ver como que o que você tem lá vai melhorar aquilo. Então, assim, eu tive essa dificuldade, tinha uma parte do trabalho que era vendas e tal, e eu não gostava, até te falei isso, mas é porque eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Como professora, a gente não tem nenhum treinamento nenhuma disciplina formal sobre vendas e sobre negócio também, sabe? Entender a parte financeira, dentro das tecnias. Eles podem fazer matérias optativas para isso. No entanto, existem inúmeras oportunidades de melhorar essa comunicação, sabe? Pensando em comunicação assertiva, até mesmo, e eu tento fazer esse despertar como professora, até mesmo em sala de aula. Então, assim, como que se apresenta um trabalho oral? Você pode odiar a disciplina. Será que não tem uma oportunidade ali de você treinar seu pitch? Treinar o que você fala, né? E outras vezes você pode treinar até assim, eu vou convencer ela que eu sei desse assunto, mesmo se eu não souber, porque eu quero uma nota alta nesse negócio. Isso faz toda a diferença. E o aluno, ele tem uma mentalidade de aprendedor, que ele enxerga a oportunidade de aprendizado em tudo, ele consegue tirar proveito. E eu tento trazer esse despertar para eles. Mas além disso, eu acho que, assim, eu não faria nada diferente na minha vida, porque eu acho que eu sempre aproveitei muito as oportunidades, que sempre fui muito atenta às oportunidades, né? Então, o que eu não fiz é porque eu realmente não tive acesso, não sabia que existia. Então, hoje eu tento trazer, depois que eu tive uma ampliação aí no meu repertório, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fiz o Agrotalento, me ampliou muito o repertório também. Eu tento trazer um pouco, fazer o meu bem bolado das minhas experiências e fazer algumas conversas com os alunos de tentar abrir os olhos para coisas que eles nunca viram, né? Então, eu acho que, apesar da universidade sistematicamente ou oficialmente não essa preparação nos nossos cursos, o ecossistema da universidade é tão rico, permite você desenvolver todas essas habilidades, só que tem que se responsabilizar por essa formação complementar ao próprio aluno. A responsabilidade é dele. Então, eu acho que como universidade nós podemos tentar melhorar a forma como a gente apresenta essas oportunidades fora de sala de aula para os alunos. Então, fazer trilhas mais bem elaboradas, mais concretas. Você quer desenvolver isso? Hoje a gente tem uma forte componente de inovação e empreendedorismo dentro das universidades. Aqui é um exemplo, é uma das poucas que tem uma pró-reitoria específica de inovação e empreendedorismo. E o aluno tem oportunidade, sabe? Tem uma incubadora de empresa. Então, assim, às vezes você não quer dizer que você vai ter que ter uma startup, mas você faz um estágio lá nessa pró-reitoria e você aprende sobre pitch, você aprende sobre validação de dor de mercado, que você vai usar para consultoria, para o seu podcast, para uma habilidade, né? Que é muito útil. Então, assim, eu tento trazer essas reflexões sempre que eu consigo, eu me enfio em alguma coisa. Tem uma disciplina aí de introdução à tecnia, deixa eu
deixa eu falar com eles umas 2 vezes. Aí eu faço muito mais isso nos meus grupos, né, que eu trabalho com os alunos que trabalham mais diretamente comigo, e numa disciplina da pós que a gente criou mais com esse foco mesmo. Assim, cara. Só para concluir, eu falo para eles assim, que só 15% da formação está em sala de aula, né? A gente conversou sobre isso outro dia, 85% está fora. Esse fora depende totalmente deles. A universidade tem muita oportunidade, sim, mas a atitude de ir lá e percorrer o caminho é deles, né? Cara, e eu falo por mim, né, assim, a gente é muito moldado pelo meio que a gente tá, né, e você comentou também, assim, em off aqui comigo, da importância, né, que teve, por exemplo, eu digo por mim, né, eu morei em república também, assim como você morou em república, cara, aquela convivência com gente um pouco mais velha e tal, e que de repente te fala alguma coisa que te desperta e tal, isso não tem preço, né, cara, isso aí você ganha alguns anos de experiência ali só por ter esse convívio, assim como no estágio também, né? Você tem ali um outro aluno que tá junto com você, mas tá há mais tempo, ele vai te ensinar uma coisa. Quer dizer, você tá aprendendo, né? Não é formal, não é dentro da sala de aula, mas é tão importante quanto, e dependendo do que você vai fazer, até mais do que o que você aprende dentro de sala de aula. Então depende muito mesmo da pessoa, né, cara? E do ambiente ali onde você tá inserido também, né? O aprendizado, tem um livro que eu gosto muito que chama Lifelong Learning, é do Conrado Schauer, um nome difícil, mas que ele traz assim, a sigla, né, do aprendizado autodirigido, o CEP-R. C é conhecimento, o E é experiências, que nesses estágios a gente adquire muito. O P são pessoas, então são mentores que vão te pegar ali pela mão, ou você só vai observar, igual a gente tinha no CPZ. Eu me lembro que eu queria entrar porque eu olhava, eu falava assim, eu quero andar no departamento com a confiança que esses caras andam, né? Porque eles andavam e eles tomavam decisões na fazenda, né? Então eles falavam assim, não, o funcionário vinha perguntar, eu ponho os animais nesse piquete ou nesse? Não, põe nesse, porque eu falava, nossa, eu quero ser desse jeito. Isso foi uma coisa que sempre me motivou muito, sabe? Olhando alguém. E o último é o R, que é o redes. Que é o networking mais amplo. A República e o estágio traz essas experiências, mas as pessoas e a rede, a nossa, acho que, primeira grande experiência de networking, porque lá na Exalc as repúblicas não acabam quando você forma o contato, né? Tem um grupo de o grupo de ex-moradoras da BAL tem 100 pessoas, a República vai fazer 50 anos em breve, e o CPZ também, né? Ele é um ano mais novo que a República, mas assim, de cara você já tá ali aprendendo um monte de coisa, a gente se reúne anualmente, sempre que um ex-morador vai para lá, passa na República, e assim a gente vai criando uma rede de apoio, e é o nosso primeiro exemplo de network. Então a gente já sai com a importância, né, bem consolidada na cabeça da importância das pessoas e da rede no nosso aprendizado, eu acho. E cara, assim, ó, óbvio, né, toda essa experiência, né, é uma construção, né, igual você comentou aí. E uma coisa que eu queria puxar aqui, essa foi a sua saga pra entrar no doutorado lá nos Estados Unidos, né? Que assim, é interessante não só porque a sua área de nutrição de ruminantes e você sabia, quando você começou a estudar, que o Wisconsin, em Madison, era a melhor universidade, né? Assim, os pesquisadores mais pica do mundo estavam lá. Óbvio, você quer atuar nessa área, eu quero me relacionar lá, né? E, cara, tem muita coisa que acontece pelo acaso, né? Mas tem muita coisa que você provoca o acaso, né? E eu acho que foi um pouco do seu perfil aí, né, meu? Você foi atrás, fez, sei lá, quantas vezes você encontrou lá o professor Fodelão lá, que você queria que tivesse te orientado e tal. Conta pra gente, assim, um pouco dessa experiência, assim, quais foram os principais aprendizados que você trouxe pra vida, não só profissional, tá? Mas pessoal também, dessa experiência, tanto de conquistar essa vaga lá, mas também depois do período que você tava lá, que eu imagino que ali você deve ter crescido bastante também, né? Olha, eu não sei explicar muito bem, mas comecei a estudar muito os artigos desse professor, que é o professor Glenn Broderick, que foi meu orientador de doutorado. Eu conectei com ele pelos artigos dele, assim, eu queria conhecer esse cara, eu achava o jeito que ele escrevia muito legal. Ele veio pro Brasil e eu já estava de olho, porque minha área era proteína para vacas, né, e ele era a referência, né, de proteína. E aí ele veio para Pirassununga em, acho que 2009, no meio do mestrado, e aí eu fui lá num evento, no simpósio qualquer, né?
Ele apresentou, eu fiquei fascinada. E ele falou assim, eu escolho meus alunos de pós pelo tamanho do braço, porque ele trabalha com coleta de omaso. Tem que pôr a mão pela fístula do rumo e passar um tubo lá pro omaso. E aí no final, eu já falava inglês, né? Porque eu tinha ido pra Nova Zelândia, eu sempre estudei inglês, então não tinha essa barreira. Eu cheguei lá no final da palestra e falei, meu braço é comprido o suficiente? E aí, o Prudence, ele é um cara maravilhoso, assim, ele é uma pessoa incrível. E aí ele deu risada, ele falou, olha, seu braço é tamanho ok, mas eu tô aposentando, eu não pego mais nenhum aluno. Beleza. Em 2009, ainda, eu fui para os Estados Unidos, uma viagem pessoal, e estiquei, dei uma esticadinha lá em Madison. Falei, vou lá, né? O professor Ronaldo Reis era da meu comitê de orientação e estava lá fazendo um pós-doc. Vem cá, eu te apresento o departamento, marquei uma reunião com outro professor, o Vitor Cabreira, que é mais extensionista, porque ele tinha sempre vagas e por acaso, já nem falei com o Glenn, porque já tinha me falado que não, mas encontramos no corredor. Ele lembrava de mim, eu falei, e aí, você mudou de ideia? Ele falou ainda, não pego mais alunos. Comecei a estudar essa possibilidade, pelo menos eu vou para o Wisconsin, mas trabalho em outra área, né? E aí, em 2010, quando eu fui pro congresso, eu apresentei meu trabalho de mestrado lá em Denver, o Glenn parou também lá. E aí a gente conversou de novo e ele falou, não, eu não quero ninguém mais, somente de doutorado. Ele até tentou me apresentar para outras pessoas, aí a gente sentou e tomou um café, foi mais tempo nessa vez. Aí ele foi embora com um pensamento e eu fui com outro. Meu pensamento era, não dá, eu preciso arrumar outro lugar, não vai rolar lá. Vou pensar em Cornell. E aí, na verdade, sabia que ele disse que isso foi o que motivou ele, porque tem uma rixinha, Cornell com Wisconsin, né? Eu falei pra ele, você pode me apresentar esse outro professor de Cornell que eu não conheço, mas assim, se não for pra trabalhar com você, eu quero trabalhar com ele, porque ele é outro fodão de proteína, né? E aí diz ele que na hora ele falou, essa menina não vai pra Cornell, não. Lá não, né? Aí não. Aí ele foi embora e me escreveu um mês depois falando, arrumei o dinheiro, pode vir. Aí eu falei, calma aí, tô indo, né? Defendi e fui. Dinheiro pra estagiária, né? Que é menos dinheiro do que se tivesse que pagar minha taxa escolar. Fiquei trabalhando no laboratório dele e eu apliquei para uma bolsa de doutorado pleno no exterior pela CAPES. E eu tive essa bolsa negada. E ele falou, não, mas eu vou... Vamos lá, eu começo a te pagar, entra no doutorado. Eu entrei, ele começou a me pagar. Entrou aquele programa do Ciências Sem Fronteiras do governo, aí precisava gastar um dinheiro naquele ano ainda, para 2011. Eles, em vez de abrir um novo edital, reconsideraram os pedidos negados. Eu entrei, fiz uma entrevista online, aprovou minha bolsa. Eu tive um rolo enorme de visto, porque eu tinha que trocar para um visto que tinha regra de residência por 2 anos. Aí a CAPES não implementava no visto que eu tinha. Eu lembro que eu ligava pro Bambu, que trabalhava na CAPES. Foi muito difícil. E aí a CAPES deu certo no fim do dia. Um processo que demorou 6 meses, mas deu certo. Eu fiz o doutorado com a bolsa da CAPES. Então, lá, isso aí foi muito legal, porque o Glenn falou, eu não tô nem te pagando, você pode pesquisar o que você quiser. E aí eu tive que criar meu próprio projeto. Então teve muita história, assim, de autonomia, de independência, de ler, estudar, que hoje me é super útil, né? Mas eu acho que os grandes aprendizados lá não foram, assim, essa persistência foi muito legal. Eu gosto um pouco desse desafio, de tentar conseguir, de conhecer. Eu sempre gostei de conhecer pessoas, de ficar stalkeando esses caras, assim, em congresso. E eu fiz muito isso ao longo do doutorado, né? E tanto que eu fui para uma área que não era especialidade do Glenn, que envolvia outras coisas, eu tive que pegar vários mentores para ajudar. Mas eu acho que o principal aprendizado lá foi muito mais pessoal, de autoconhecimento, porque quando você sai do seu berço cultural, digamos assim, você tira as amarras, né? Acho que é nosso lugar tem um frame, né? Um frame que você fica ali, né? Contido, né? Claro, é quentinho, né, cara? É quentinho. Costuma ser estrutura cultural que você cabe nela, né? E aí lá você não tem mais ela. Ainda mais eu tava num relacionamento com meu atual marido, e então assim, eu não tinha nenhum interesse de arrumar um namorado ou nada dessa linha. Meu foco total era o doutorado e aproveitar a experiência. Eu viajei muito, lá era barato viajar, então eu viajei muito. Mas eu acho que essa liberdade me ampliou tanto o repertório de saber, de valorizar coisas que eu não tinha percebido, sabe? Enquanto eu estava até esse momento, né? Diversificou demais. E lá tinha uma universidade muito maior, né? 45 mil estudantes e muitas áreas. Então eu participei de coisas assim. Aí eu comecei a correr também, né? Foi nessa época. Então, eu tive muita experiência que mostrou coisas. Eu sempre falei assim, o livro eu não sirvo para esporte.
pulava de botina para fazer natação no Interraps, ia pro gol embrulhada no colchão, sabe? Assim, sempre foi uma piada esporte na minha vida. E aí lá eu comecei a correr, né? Cheguei até a correr uma maratona lá em Chicago. Então tudo isso eu acho que me aprofundou muito meu autoconhecimento, ampliou meu repertório, profissionalmente também, obviamente, me deu uma capacitação única, porque é muito bom mesmo, é o melhor lugar do mundo, em vaca de leite. Sim. E lá eu despertei minha paixão por ensino, tá? Porque eu tinha um orientador. Ah, legal. Ali que foi a sementinha. Então. Eu fiz todo um negócio para ter uma dupla certificação com teaching e learning, né? Eu tinha um orientador que foi meu mentor nessa jornada. Eu estudei mesmo, participei de eventos, a gente fazia pesquisa com ensino e aprendizagem. E isso daí eu falei, nossa, é fascinante entender como que a pessoa aprende. Foi onde eu tive contato com metodologias ativas de aprendizagem, ampliou assim meu repertório de conhecimento, habilidade também. E eu acho que o principal foi quando eu comecei a interessar com o ensino, eu comecei a perceber o valor da tecnologia humana. Olha que engraçado, né? Sim. Quando você olha para a aprendizagem ativa, a aprendizagem tradicional, o professor está aqui passando conhecimento, é passivo, né? É uma via, uma única só. Quando você estuda aprendizagem ativa, é tudo construído. Cada semestre é de um jeito, porque vai ser construído com o seu aluno junto. Eu comecei a perceber que quando eu sou extremamente controladora. É uma doença o tanto que eu sou controladora. E aí eu tenho que controlar tudo. Eu tenho minhas aulas tudo organizadinho, meu cronograma, fico ansiosa se sai. E pra você que eu tava ansiosa com o tempo, né, que você me deu aqui pra falar. Eu falei, meu Deus, e tudo eu fico assim, tanto tá no controle. E parte desse meu investimento em desenvolvimento próprio é aceitar mais, sabe? Ser mais... E aí, quando você trabalha em construir com as pessoas, você tem que largar o controle. Mas é fascinante o resultado, sabe? Quando eu formei lá, um professor falou pra mim, que nem era do meu comitê, ele falou, olha, eu vou te dar uma dica para sua carreira. A primeira coisa que você vai fazer quando você começar ela é formar uma equipe. Eu sempre investi nisso, desde que eu tô aqui, né? Eu acho que é uma das coisas que me permite realizar o tipo de coisa que eu consigo fazer, né? Eu sempre investi nas pessoas. Legal, aqui. Que doideira, hein, Uruca? Eu tô pensando aqui, cara. Se lá no CPZ você pensasse que você ia ser professora, você ia falar assim, ia ser professora, né? E olha só que construção massa, cara. Porque, porra, essa jornada, sabe, cara? Tipo assim, pô, eu tive uma experiência ali no Milk Point, que me deu uma série de habilidades, né? O mestrado te deu outra série de habilidades, essa busca e esse trabalho que você teve lá. Pô, se você fosse falar lá uns 15 anos atrás, que se você ia fazer metodologias de aprendizagem, você era vermelha, né? Exato. Mas como é a maturidade, né, cara? Como as coisas vão chegando no momento certo, né? Nossa, eu falava assim, Prudence, eu não quero mexer com gente na vida, nunca. Me livre, quero mexer com vaca. Eu falava isso, né? Vaca. E se percebe que a realização que eu tenho, por exemplo, nas vacas responderem a uma dieta que eu faço, ela é minúscula, perto da minha realização em ver os alunos florescendo, sabe? Então, hoje, quando eu vejo eles crescendo, e eu sou muito assim, eu sou muito ritualística, eu gosto de coisas assim, né? A gente vem da Exalc, tudo muito tradicional, e eu gosto desses rituais, eu gosto dessas frases, eu imprimo as frases e entrego em caneca, em cartões para eles. Então, assim, eu vou criando meu foco é muito em criar uma cultura em que eu me sinta bem. Sim. E é bem diferente da cultura padrão, digamos assim, que a gente está inserido, né? E ela é muito focada em valorização da tecnologia humana. Inclusive da minha também, claro, né? No sentido de explorar nossas forças, nossas fraquezas e dos estudantes também, sim, né? Quem tá aqui se desenvolvendo. E no fim do dia você, de alguma maneira, tá plantando uma sementinha neles, porque eles são um profissional, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, cara, que é formação de cultura. Hoje, talvez um dos maiores desafios das empresas hoje seja formar uma cultura de sucesso, vamos dizer assim, né? Uma cultura que leve a empresa a alcançar os objetivos que ela tem, né? Isso passa muito por você ter objetivos claros, né? Ter pessoas engajadas com aquele objetivo e, as pessoas vão se engajar, mas elas não vão você não vai conseguir motivar ninguém, né? A motivação é delas. Então, assim, isso é legal porque, de repente, com essas pitadinhas que você vai dando pra gurizada aí, em algum momento eles vão estar em algum cargo interessante e vão, de repente, lembrar desses processos, né? Que você foi colocando junto com eles ali. Isso daí é uma responsabilidade
muito grande do nosso trabalho como professor. A gente influencia as pessoas, né? A gente olha para o professor de um jeito diferente, não impor, assim, e eu consigo perceber, e eu sempre tive uma influência muito grande dos meus orientadores, né, e de outros professores, como a gente teve o professor Moacir, o professor Vidal, e aí eu percebo, é tão bonitinho quando eles repetem coisas que eu falo, ou quando eles falam assim, não, Marina, eu falo esses dias, eu falei, sai da cantina é bom, meu aluno falou assim, é bom, mas você não vai gostar não, porque eles já me conhecem tanto, a gente tá, então assim, é legal ouvir eles falarem assim, a gente sempre pensa assim, o que a Marina vai falar disso? Eles já tentam antecipar. Então, a gente está tentando, assim, nos 2 grupos que eu coordeno, essa cultura de uma cultura positiva, que não foca em reclamação, em, porque o governo vai tirar, não sei o quê. Vai mesmo, e se tirar, quando chegar, se a universidade acabar, a gente vai achar outro caminho, entendeu? A gente não fica tentando gastar, a cultura assim, vamos gastar energia com coisa que a gente não tem controle para começar, né? Vamos trabalhar para fazer o melhor com o que a gente tem, achar caminhos, focar no positivo, entregar. Aí, e a cultura, na verdade, eu acho muito legal essa definição, é o que todo mundo faz quando o chefe não tá olhando. E a prova para mim disso é que eu tive 3 filhos e eu saí 6 meses de licença maternidade em cada filho. Isso não atrasou minhas publicações, isso não atrasou o desenvolvimento de nada do que eu faço, nada. Então, quem tocou tudo? Meus alunos. Eu adoro quando eles me falam assim, a gente está organizando um evento agora, e eles me falam assim, outro dia eles perguntaram onde que era a minha sala, a empresa, eles pensam que eu sou professor, porque assim, a maior parte das vezes eles só falam do professor. E aí, cara, você larga nas mãos deles, eles fazem coisas incríveis, são totalmente capazes, mas muitas vezes a gente não dá oportunidade, que pensa assim, é aluno de graduação. Não, eles fazem coisas incríveis, todo mundo ali capacitado já para fazer, eles precisam de umas pequenas orientações, né? Foca mais nisso, então feedback construtivo, não levar nada para o pessoal, muito focado naqueles 4 compromissos, não sei se você conhece do livro do Miguel Ruiz, sabe? Do livro. Seja impecável com a palavra, faça sempre o seu melhor, não leva para o pessoal, não faça suposições, então comunicação clara. Eu acho que a gente tem um ambiente muito saudável, muito. Hoje isso é super importante, porque a gente tem visto muitos casos de problemas de saúde mental em alunos, né? Que perdem a âncora ali das coisas. E nosso grupo eu estou extremamente realizada, assim, sem dúvida, esses grupos que eu coordeno são a minha maior realização hoje na minha profissão. Massa. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você é professora, isso já é uma atividade bastante com bastante coisa para fazer, né? Mas você gerencia a fazenda da escola, né? Coordenadora do UFLA Leite, que é o grupo aí de pesquisa para pecuária de leite, né? Lidera outras atividades na universidade, é mãe de 3. Conta pra gente aí, cara, um pouco da sua atuação e de onde você tira toda essa energia aí, cara, para tocar isso aí. Eu tenho, de fato, muitos papéis, né? Muitos chapéus que eu uso aqui dentro da universidade. Então, eu sou professora, é o primeiro deles, mas pensando em tempo, ocupa menos do meu tempo do que algumas outras coisas. E a parte de ser professora é um pouco mais individual, mas é legal que vários alunos meus de pós comigo, assim, estão acompanhando minhas aulas, me ajudando a pensar, e eu faço as coisas de um jeito um pouco diferente. Então, estou, acho que, conseguindo, talvez, conquistar
né, de dentro para fora algumas pessoas. Pretendo, eventualmente, me envolver mais, assim, do ponto de vista institucional, em como melhorar, ou não é melhorar, mas como fazer um ensino diferente, mas não é o momento. Além disso, eu tenho o Flaleite, na verdade, um grupo de extensão, não de pesquisa. De extensão. Isso, e o IMPAR é o meu grupo de pesquisa que faz meus experimentos, são meus alunos de pós, né? O Flaleite eu trabalho mais com uma tutora, eles são muito independentes. O Flaleite é o grupo que trabalha na fazenda da escola e agora também sou gestora, né? Eu sou a presidente do comitê gestor. Há 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente assumiu isso. Então, dentro do grupo de pesquisa eu tenho que orientar os alunos também, né? A pós-graduação, corrigir tese, publicar artigo, é bem individual, envolve, né, o que a pessoa quer fazer, corrigir a tese, artigo, essas coisas, né? E aí, vira e mexe, tô me envolvendo numa coisinha ou outra, porque eu gosto, sabe? Eu gosto dessa linha do novo. E acho que eu tiro energia, aqui pensando assim, quando você perguntou isso, eu nem sei. Eu não sei muito, mas eu gosto do que eu tô fazendo, entende? Então acho que isso é um primeiro ponto. Sim. Mas é óbvio que é cheio de dificuldade, principalmente dentro de uma instituição pública. Mas eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, né? Tudo é difícil, né? Por exemplo, eu sou muito metódica e, inclusive, eu dou aula para os alunos de organização e planejamento. Então, eu tenho minha agenda super metódica, eu marco o tempo que eu demoro para fazer as coisas. Agora tá mais automatizado, mas demorou. Eu fiz uma capacitação nisso, com pessoas que só falam disso. Então, eu investi, porque eu sempre soube que eu vou ser aquela pessoa que faz 1000 coisas, mas não é ao mesmo tempo, tá? 1000 coisas, 1000 projetos em andamento e tudo mais. Eu sou muito metódica. E aí eu tento ensinar isso pros alunos e eu falo, é chato, tá? Controlando sua agenda, o seu tempo que você demora nas tarefas, mas não conseguir fazer o que você gostaria e eu sentir realizado também é difícil, né? Ir na academia é difícil. Não cuidar do corpo e ficar doente também é difícil. Então a gente tem que escolher o nosso difícil, porque não tem nada fácil no mundo, né? Então, eu tenho falado muito para eles recentemente. Meus alunos, eles acompanham minha fase da vida, né? Então, assim, recentemente eu tenho pensado muito sobre significar o difícil, porque tudo é difícil. Quando a gente faz escolhas na vida, a gente tem que escolher pelo difícil e não pelo deslumbre, porque pelo deslumbre é fácil, né? O negócio de olhar a grama do vizinho e não ter ideia, né, do que tá por trás daquilo. Então, assim, eu foco muito na jornada mesmo, né, em como eu tô me desenvolvendo, e ver os alunos em volta de mim sempre. Isso me dá muita energia e foco mais em solução do que em problema, foco em equipe, invisto mesmo tempo em desenvolvimento da minha equipe, em alinhamento, em clareza de objetivo, ver se o meu tá alinhado com o deles, sabe? Em ficar dando sermão às vezes neles quando eles estão com uma mentalidade que eu acho que não tá legal. Eu invisto nisso. E uma última coisa que eu acho que é fundamental é autocuidado, sabe? A gente não precisa de tempo demais para ter autocuidado. E são pequenas pausas, às vezes, e não é sobre tirar coisas da sua rotina. Eu acredito muito mais sobre colocar coisas na rotina que te reenergiza, né? Então eu tenho trabalhado muito mais nessa linha, ó. Nossa, já tô ferrada, mas eu vou por aula de karatê? Vou, porque eu saio super feliz da aula de karatê, né? Então a gente precisa ter momentos e situações que a gente descarrega a carga mental. Às vezes isso é tomar um café com os alunos na cantina que só estão falando besteira. Sabe, eu fico lá assim, nossa gente, como vocês falam besteira, mas você sai leve, o próximo corre, né? Então eu acho que até por isso que a gente criou essa disciplina que chama Alavanca do Sucesso, Produtividade com Equilíbrio. Lá a gente fala muito de autocuidado, ferramentas, pequenas pausas, coisas que te recarregam, e essa abordagem aí do autocuidado que acaba que eu aprendo pra mim também, né? Quando a gente trabalha com alunos. Legal, cara. Legal, muito massa, Uruca. E aí eu quero aproveitar, mas assim, tem todo esse contexto aí. Eu já tinha te chamado para fazer esse episódio aqui há muitos anos. Você sempre dava uma de bagre ensaboado e vazava, né? E aí esse ano, lá na Grishow, a Bia, sua aluna, foi lá no stand lá da piscina onde eu tava e, puta, trocamos uma baita ideia lá e tal, e ela comentou que vocês estão organizando um evento, né, esse ano, que é o Simpel, e até falei, ó, até gostaria de ir, mas eu vou estar recém-parido, né? Então vai ser um pouco mais complexo de estar lá, né? Mas conta um pouco, porque assim, esse episódio aqui está indo ao ar uma semana antes, na semana do evento. Então vai dar tempo da galera saber um pouquinho mais também do evento, o que vocês estão esperando. Conta um pouquinho dessa história aí, porque eu acho que dito que esse evento é uma construção aí também de tudo isso aí que você está falando, né? Com certeza, é um reflexo, né? Eu acho que todos os meus projetos têm um alinhamento muito grande, porque todos eu tô no meio, né? Então eu acabo levando isso.
E o Simpel, ele é um evento, é um simpósio nacional UFLA Leite de Pecuária Leiteira, mas que tem um propósito de ser muito mais do que um evento. Tem um propósito de ser uma experiência em que conhecimento e inspiração motivem ações, sejam capazes de transformar o negócio das pessoas que estão lá e talvez até a vida das pessoas, né? Então, a gente tenta trazer conhecimento técnico com pessoas que são especialistas no assunto, mas numa abordagem muito aplicada. Então, eu não quero trazer os mais fodões da galáxia. Eu quero trazer quem, assim, lá de fora, que não conhece a realidade. Eu quero trazer pessoas que estão usando aquele conhecimento, estão na realidade. A gente traz fazendas que estão fazendo coisas legais para mostrar que é possível, mostrar um caminho de como que começa. E a gente também foca muito no networking, né? Então a gente deixa espaços grandes de intervalo, faz uma confraternização e estimula muito a participação deles nas coisas. E eu sou a mestre de cerimônias do evento, e eu vou conectando os assuntos para criar uma linha mestra do evento, e eu provoco muito no sentido de qual ação que vocês anotaram aí no caderninho que vocês vão fazer dessa palestra que vocês acabaram de ter. Não é armadilha do conhecimento, que você só fica aprendendo, anotando lindo o seu caderno e depois não serve para nada. E aí, como a gente tem um público bem com bastante estudante, a gente no último dia a gente faz mini cursos. E aí tem mini curso de ordenha robotizada, de formulação de dieta, de reprodução, e tem um mini curso que aí eu penso com muito carinho nisso, um mini curso de planejamento de carreira, né? Então a gente vai ter uma pessoa falando sobre isso e depois eu quero ver quem tá fazendo, ainda não tá totalmente organizado, mas uma rodada, assim, de uma mini rodada de conversa, assim, várias mesinhas, empresas nas mesas e os alunos rodando, né? E aí conversando, assim, legal, habilidades que essa empresa... Tipo uma feira de carreiras, né? Mas coisa bem rápida, sabe? Tipo speed date, não sei se você já ouviu falar disso. E que 5 minutos, toca o sininho, você troca. Porque aí, assim, o que é mais importante nessa empresa de habilidades? Ou o que vocês estão tendo de problema de mão de obra? Porque tem muita empresa reclamando, né? De problemas de pessoas. Então, vai ser um evento bem especial. Eu acho que é uma experiência para todo mundo. Até para quem é palestrar, a gente tem tudo isso. Eu tenho uma experiência organizando eventos TEDx, baseado nisso, né? A experiência, legal, não o evento em si, para todos. Então a gente está bem animado. Vai ser um evento maior que nos outros, né? Tivemos mais parcerias. Estamos bastante animados com ele. Ah, legal, cara. E assim, eu achei interessante, acho que é bom a gente até falar sobre o evento, né? Porque, enfim, ele vai ser essa semana aqui. Vai ser... Quando que vai 19 ser? a 21 de outubro. 19 a 21 de outubro. E esse episódio aqui, ele está saindo exatamente no dia 15 de outubro. Então vai ser logo essa semana aqui. Então, se você estiver aí perto, né, de Lavras e tudo mais, acho que pode ser uma boa oportunidade. E se você não estiver perto de Lavras, já saiba que esse é um evento que provavelmente deve acontecer com uma certa frequência. Então vai acompanhando aí também, né, o que o pessoal da UFLA tem feito, que a Marina tem feito aí também, que eu particularmente acho muito interessante e gostei muito da ideia do evento, né, de ser provocar ações nas pessoas que estão lá, né. A gente diz aqui no marketing de conteúdo que o marketing de conteúdo, para ser de conteúdo mesmo, ele tem que provocar uma ação na outra pessoa, né, fazer com que ela tome uma ação a partir daquele conteúdo ali. É um pouco nesse estilo, né, que vocês estão programando, então achei muito legal, assim, a ideia do evento. E no leite, enfim, no agro, precisa de muitas coisas assim, né? A gente quer ter impacto mensurável, assim, a forma de mensurar ainda é difícil de pensar, mas esse é o objetivo de longo prazo, assim, é uma ação de extensão, né, de comunicação, de conhecimento. A gente quer ter um impacto mensurável, e uma diferença desse simpósio também é que ele não é focado em nutrição, por exemplo, ele é a cadeia do leite, assim, da cadeia não, mas dentro da fazenda, mas foca também em mercado, em sustentabilidade. Vamos ter um bloco que vai trazer coisas como agricultura regenerativa, como que a fazenda do leite se encaixa nesse cenário de consumidor com exigências específicas. Então, ele é muito bacana porque ele dá uma visão mais ampla. A ideia é abrir a cabeça um pouco das pessoas também, né? E lembrar que nutrição não está sozinha dentro da fazenda. Eu não tomo decisões na nutrição que afetam tudo na fazenda. Então, o simpósio tem esse objetivo de ser uma visão mais integrada, né, dos componentes de um sistema de produção. Legal, muito bacana, hein, Uruca? Obrigado por você ter participado aqui da Agro Resenha. Assim, uma história muito legal, né? Assim,
e o que você, junto com sua equipe aí, com os alunos, né, com o pessoal que tá junto contigo aí tem feito, tem surtido efeito, né? Você comentou uma coisa lá atrás que você, quando vê o sucesso do aluno, né, se sente mais realizada ainda, né? Posso dizer que os meninos lá que foram me ver lá, a Bia, agora eu não lembro o nome do outro rapaz que tava lá junto também. O Sávio. Ambos, trocaram uma ideia assim que eu achei legal, sabe? É até difícil encontrar uma turma assim que desenrola, que fala e chama e faz acontecer, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Tenho certeza que quem tá do outro lado aqui se identificou muito com a sua história aí e pelo que você tá fazendo também pelo Leite aí. Parabéns, viu? Obrigada. É isso aí. Agora conta pra gente aí, ô Uruca, como que a galera aqui que tá escutando a gente pode acompanhar seu trabalho, cara? Eu acho que agora é tudo Instagram, né? Eu não tô no TikTok ainda, eu não sou muito do vídeo, mas no Instagram a gente tem o Instagram do Ufla Leite, eu não sei exatamente o nome do usuário, mas dá pra achar fácil o Ufla Leite, tem o do Simpel, Simpel, acho que .Ufla Leite, tem o Instagram do Ímpar, que é o meu grupo de pesquisa, tem o Instagram da Fazenda Palmital. Então, apesar de o objetivo desses Instagrams não é gerar conteúdo, ficar postando, mas por eles todos vocês conseguem comunicar comigo, e tem meu e-mail, né, também, que tá no site da UFLA. Mas essas acho que são as formas mais... E tem até também o Instagram da Alavanca do Sucesso, que é a disciplina que eu falei pra você que a gente tem aqui da pós, que é bem legal também. Em todos eles eu acesso de alguma forma e consigo receber comunicações. Show, muito bom. Vou tentar deixar isso aqui tudo aqui na descrição desse episódio, então se você quiser saber um pouquinho mais, é só colar lá. Agora vamos pra parte mais difícil, né, e mais aguardada desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Tinha esquecido. Ó, não tem pegadinha, viu, Uruca? Ó, vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Vai lá, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Somewhere Over the Rainbow, do Mágico de Oz. Ó, tá bom. Do Mágico de Oz. E, cara, conta pra nós aí, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Muito difícil essa, eu achei, viu? Eu acho que eu gosto de lugar com natureza, então a Nova Zelândia foi um lugar muito legal, né? Que lá tinha muita natureza, eu vou deixar nela. Você viu uns hobbits por lá também? Era antes disso, eu sou velha. Que nada! O Senhor dos Anéis foi lançado em 2000. Mas o Hobbit foi filmado lá, não foi o Senhor dos Anéis. Eu tava lá em 2005, não tinha nada disso aí, não. E na cozinha, qual que é a sua especialidade? Eu não faço nada, só meu marido que cozinha. Eu faço ovo frito, ovo mexido e coisas que só exigem uma panela e 2, 3 ingredientes, uma panqueca para o café da manhã dos meus filhos, mas eu não sou a pessoa da cozinha. Tá certo. Viu, você já deu umas 2 dicas de livro aí, mas se você pudesse indicar um livro, assim, que de alguma maneira fez você mudar a visão e trouxe contribuições aí pra sua vida, qual você indicaria? Olha, eu acho que o que tá me afetando mais ultimamente é a sutil arte de ligar o foda-se. Porque a gente vive numa cultura de reclamação muito grande, né? E ele fala sobre isso, sobre ressignificar o difícil. Eu achei, pra mim foi muito transformador, assim. Eu li recentemente. Legal. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Nossa, que difícil. Eu acho que eu não falaria pra fazer nada diferente, não. Talvez eu ia me alertar antes sobre o potencial das pessoas e de construir colaborativamente, a tecnologia humana, de se autoconhecer. Eu acho que talvez... E outra, hoje eu falo muito para os alunos, talvez eu falaria isso para mim também. É sobre a jornada e não sobre a linha de chegada. Né? Então, no fim de qualquer jornada que você está fazendo, você tem que pensar qual que é a bagagem que você está levando, o que você está pondo na mochila de cada experiência, quem que você está afetando, que pessoas que você conheceu e que você impactou, o que você fez, o que você realizou e como você se autoconheceu ao longo dessa jornada. Então, as perguntas que eu acho que a gente tem que responder são muito diferentes do seu currículo. Muito. A história não é seu currículo. Acho que eu falaria isso pra mim. Show. Muito bom, muito bom, muito bom. E pra você aí, ó, que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com a Marina aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa escutar muitas coisas que a gente conversou aqui. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto conosco dentro desse processo. Então, assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts,
em especial o AG Content, que é como se fosse um Spotify do agro aí. É um dos projetos aqui do Agro Resenha também, é só baixar lá nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Bruca, de novo, cara, obrigado. Tenho certeza que impactou aí várias pessoas, e eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Você sabe qual é, né? Sim. Que é, se chover não precisa molhar a horta, não. Hoje não vai precisar molhar a horta, olha só que coisa boa. Legal. Obrigada, Prudência, adorei. Desculpa te enrolar tanto, mas eu achei muito legal, e parabéns pelo seu trabalho, você sabe que eu sou fã. Show de bola, cara. Ótimo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.